sem essas duas estruturas, esses dois instrumentos, de um lado a Lei de Ação Civil Pública, né, e de um outro lado o Juizado Especial de Pequenas Causas? Não, então, acho que foram fundamentais porque existe hoje no direito e também eu tive a grande honra, assim, de tê-los como meus professores. Eu acho que tudo que hoje eu consigo fazer na carreira e que eu tenho me realizado com isso, de atingir a comunidade, de atender, né, o jurisdicionado de uma forma melhor, tudo isso eu devo a eles e essa formação que eu tive. E o privilégio de ter em casa também um docente de primeiro mundo, que é o professor Caetano La Graça também. Né? Porque eu me recordo, então, eu ainda estava na escola, né, nem tinha ingressado na faculdade, quando foi feito o projeto da Lei do Juizado, e eu me lembro das reuniões, então eu já tinha tido um certo contato, né, as reuniões em casa, tudo. E depois na faculdade, quando eu ingressei em 87, foi quando começaram, né, a surgir as discussões sobre essas leis, e nós tivemos umas matérias, né, específicas de interesses difusos, de direitos da ação civil pública, Código do Consumidor, com a professora Ada, o professor Cazu, o professor Cândido, e isso ajudou muito. Eu acho que depois, no início da carreira, lógico que não, porque a gente ainda tem muita dificuldade, né, para lidar com o processo, mas hoje eu sei que tudo que eu consigo fazer, que eu me realizo, eu devo, em grande parte, aos ensinamentos deles. Foi muito bom. Professor Cazu, a PAMAGES sempre foi um instrumento de fomento ao debate jurídico, ao nascedor aí de ideias de vanguarda. Pegar um exemplo mais recente, quando houve lá aquela série de atentados alcunhados de Maio Sangrento, a PAMAGES foi a primeira instituição que levantou e falou: precisamos fazer uma reforma na legislação penal. Foi conduzida com maestria pelo desembargador Amorim, também pelo desembargador Calanda. Então a gente precisamos dotar de instrumento. Queria aproveitar isso. Não falta hoje ao país planejamento para daqui 20 anos, que essa visão que o senhor passou, Juizado Especial de Pequenas Causas e Lei de Ação Civil Pública, teve todo um trajeto, teve todo um debate para se alcançar isso. Que era um planejamento, uma coisa até mais para o futuro. Hoje a gente parece ver o legislador muito distante dessa realidade jurídica. Como é que vai ser a justiça daqui 20 anos? Que instrumentos nós vamos dar para os juízes, para os promotores, para os advogados, para eles verdadeiramente distribuírem justiça? O senhor não sente esse descompasso do legislador com o docente e com o membro do Poder Judiciário? É verdade. Eu acho que há um grande fosso, vamos dizer assim, entre o direito que a gente ensina nas faculdades e a realidade, né? Esse fosso decorre fundamentalmente do ensino formalista, quer dizer, o ensino livresco, né? Que a gente procura transmitir através de livros, de textos, né, redigidos, etc., não dá aos alunos o conhecimento da realidade, né? E então nós formamos profissionais do direito, que com essa formação formalista, que vai aplicar o direito com esse formalismo, né? Por exemplo, a PAMAGES, eu acho que é uma entidade muito importante e vem desempenhando funções de uma forma brilhante. Quando, por exemplo, passou um pouco antes da vigência do atual Código de Processo Civil de 73, que é 73, a PAMAGES organizou vários eventos convocando juízes para debater antes de a lei entrar em vigor, né? Mas, fora isso, a PAMAGES, numa das gestões passadas, apoiou a nossa ideia de formar um centro de pesquisas, que é o CBPEG, exatamente a instituição que lançou esse livro. A Valéria e outros brilhantes juízes, advogados, promotores participam da instituição. Esse CBPEG nasce da seguinte, essa constatação que o senhor fez. A falta de conhecimento da realidade. Quer dizer, e isso leva a um planejamento feito de uma forma muito intuitiva,
sem conhecimento científico da realidade. E o projeto nosso foi de vamos pesquisar a realidade, conhecer a sociedade para a qual a nossa justiça está voltada, né? E ela foi fundada há 7 anos atrás, e o propósito é exatamente esse, de exatamente propiciar o conhecimento maior da realidade, para que primeiro, as reformas legislativas, mesmo a reforma de processo civil, nós tivemos bastante, pelo menos 3 ondas de reformas legislativas do Código de Processo de 73, mas sem nenhum conhecimento da realidade. Então, a reforma da reforma para corrigir. O ideal seria conhecer primeiro a realidade e, depois de implantada uma lei, pesquisar o reflexo da nova legislação, né? Eu acho que isso seria importante. Mas na reforma constitucional da emenda 45, que criou, acho que foi essa emenda, né, que criou o Conselho Nacional da Justiça, prevê o Conselho Nacional da Justiça com essa atribuição de planejamento da justiça. Que eu queria aproveitar esse gancho, vou chamar o intervalo, tá, mas eu queria já lançar essa questão. Esse conselho, ele veio para ajudar com um propósito ou veio para atrapalhar? Mas eu gostaria que o senhor nos respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Tá bom. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade, trazendo 2 convidados para lá de especiais. A doutora Valéria Lagrasta e o professor Kazu Watanabe. Professor Kazu, no bloco anterior, abordávamos aí a importância desse Conselho Nacional de Justiça introduzido pela Emenda 45. Queria saber dos senhores, também da doutora Valéria, a importância desse órgão e qual que é, na balança desse Conselho, o que é mais importante ele exercer? A função disciplinar ou a função de planejamento? Bom, a função disciplinar, eu tenho a impressão de que a primeira função do CNJ foi criado para esse fim, fundamentalmente. Mas o planejamento, que é uma de suas finalidades, eu acho que a coisa mais importante é estabelecer, vamos dizer, organizar melhor a justiça, estabelecer as políticas públicas da justiça, de observância nacional, né, e fazer um planejamento, porque a justiça tem sido reformada sem prévio conhecimento da realidade e das necessidades. Então, esse planejamento eu acho que começa a assumir importância cada vez maior. E vai ter repercussão, inclusive, nessa área da mediação e conciliação, né, que nós estamos reivindicando a atuação maior do CNJ. Hoje está lançando esse movimento nacional, conciliar legal, mas eu acho que há a necessidade de uma institucionalização da conciliação e da mediação em nível nacional para dar uma uniformidade nacional, porque hoje está um pouco solto demais, pelo menos um mínimo de disciplina nacional para saber quais os critérios para qualificação, por exemplo, de mediadores, que tipo de estratégias adotar. Nesse ponto, eu acho que o Conselho Nacional vai ter uma missão extremamente importante. Doutora Valéria, a senhora representa aí a PAMAGES nessa parceria para tentar trazer mediação para um patamar ainda de maior importância dentro desse ordenamento jurídico como um instrumento de pacificação social, trazendo aí toda uma estruturação onde o possa ser resolvido com uma maior brevidade, trazendo até maior satisfação para as partes. Queria que a senhora avaliasse o desempenho disso e tentasse projetar a importância disso daqui a 5 anos. Né? Então, como o professor Kazu falou, lá no Centro de Estudos, no CBPED, nós realizamos um estudo para verificar o que estava acontecendo no tribunal, o que poderia ser melhorado. E naquela época, em 2004, fizemos uma experiência em Serra Negra, onde eu trabalhava, em Patrocínio Paulista. E o tribunal acabou baixando depois, com base nessa experiência,